Olá, pessoal. Iremos estudar agora o conceito de ondulatória, dando sequência à linha de estudo, né? Então, vamos lá. O tema da nossa aula seria ondas. Eu vou falar apenas dos conceitos básicos. Então, gente, nesse primeiro slide, eu começo definindo o que é onda, né? Ele fala o seguinte: a onda é somente energia, pois ela só faz transferência de energia cinética da fonte para o meio. A definição de onda é qualquer perturbação ou pulso, né, que se propaga de um meio. Então você vai imaginar o seguinte: você vai ter uma fonte, seja ela primária ou secundária. Essa fonte ela irá gerar uma energia. Essa energia, por sua vez, pessoal, ela vai se propagar, vai percorrer um caminho, joia? E o fato de essa energia se movimentar de um local para o outro, nós definimos como energia cinética, que é justamente a energia que está associada ao movimento. Então, o que seria onda? Seria uma transferência de energia em um determinado meio. Aí você tem aqui uma figura ilustrativas, né? Você tem aqui um bonequinho, ele começa a mexer uma corda. Então você vai gerar uma onda que vai se propagando ao longo do percurso, né? A parte superior positiva, negativa. Fecha um ciclo. Aí começa de novo. Sobe, desce. Positivo, negativo. Completa outro ciclo. Sobe, desce. Positivo, negativo. Positivo, negativo, certo? Então a onda ela tem esse comportamento longitudinal ou transversal ao longo do caminho. Continua o exemplo ilustrativo. Essa onda ela vai se propagando para frente. Consequentemente, pessoal, dependendo da vibração da onda, ela vai ter uma velocidade maior ou menor, que seria sua intensidade. Para calcular essa velocidade, você precisa medir o tamanho, que nós chamamos de espaço, e dividir pelo tempo de viagem, certo? Na cinemática escalar, nós aprendemos que a velocidade média é o espaço pelo tempo. Em ondulatória, segue o mesmo raciocínio, só que o espaço, que é o ΔS, nós iremos colocar lambda, que é esse símbolo aqui, ó. E o tempo que a onda se propaga vai ser justamente o período, que é o t. Então, velocidade, ΔS, ΔT. Ou lambda sobre o tempo. É a mesma coisa. O período, por exemplo, subiu, desceu, completa um período. Subiu, desceu, completa outro período. Ou então você mede o período, certo? O que é o período? Ó? Sobe e desce. Completou um ciclo. Subiu, desceu, completou outro ciclo. É o período, que é o tempo. A frequência é o inverso do período. Deixa eu explicar melhor.
Uma hora tem 60 minutos. O que seria a frequência? Seria uma parte de 60. 1 sobre 60. Aí é a frequência. O dia tem 24 horas. O que seria a frequência? 1 sobre 24. Agora, é importante você entender o seguinte. Quando a vibração é menor, o som é baixo, certo? O que vai acontecer? O comprimento de onda, pessoal, vai ser maior, porque ele é menos intenso. Observe nessa figura do meio que a vibração ela é bem maior. Então, quanto maior a vibração, menor vai ser o tamanho da onda. Ela vai ser fininha. Porém, pessoal, apesar dessa onda ser menor, a quantidade de energia que passa quando a frequência é alta é muito maior, certo? Então, se você coloca o som alto, você vai ter uma frequência de vibração muito alta, porém, o comprimento de onda vai ser menor em intensidade maior. Como nós já falamos, quanto maior a frequência, menor o período. Está aqui o exemplo 2, ó. No exemplo 1, a frequência é menor, o período é maior. Aí você representa por essa fórmula. Frequência é o inverso do período. Não esqueça que a frequência é dada em hertz. O tempo é dado em segundo. Amplitude. Amplitude seria a altura da onda. Então, veja bem, ó, essa subida aqui, positiva, ela é uma amplitude. E essa descida aqui é outra amplitude. A junção de duas amplitudes, sobe e desce, dá o período. Tem outro exemplo ilustrativo, né? Aqui o som é alto, observe, ó. O som é alto, essa linha vermelha, a amplitude é maior. E aqui o som é baixo com amplitude menor. Então, falou em amplitude, você está se referindo à altura da onda. Frequência baixa. Frequência baixa, a quantidade de ondas é menor. Frequência alta, você vai ter uma intensidade de ondas bem maior. A frequência baixa, pessoal, o som é grave. Exemplo, a voz masculina. O nosso som é grave. A frequência é baixa. Geralmente, a voz feminina, o som é agudo, porque a frequência é alta. Temos aqui uma representação dos elementos que compõem a ondulatória, né? Então, o lambda é a distância entre duas cristas. Essa parte superior nós chamamos de crista, que é o comprimento, o tamanho da onda, o espaço, é a mesma coisa do ΔS. E essa parte inferior são os vales. Então, a distância de dois vales também me dá o comprimento de onda. Nós conhecemos a onda eletromagnética, certo? Que são ondas que não necessitam de um meio para se propagar, elas se propagam no espaço sideral, porém com velocidade muito alta, que é justamente a velocidade da luz.
Não esqueça que temos a onda mecânica, que a velocidade é bem menor e necessita de um meio para se propagar. Aí ele coloca aqui algumas observações, por exemplo, 300 mil quilômetros por segundo seria a velocidade de uma onda eletromagnética. E já a velocidade do som, 343 metros por segundo, seria uma onda mecânica. O som, pessoal, para ser audível, certo? Com a menor frequência e a maior, para você ouvir o som, ele varia no intervalo de 20 a 20 mil Hz. E para finalizar, nós temos o resumão, né? Não esqueça que essa parte de cima, essa amplitude de cima, ela é positiva, certo? Ela é conhecida como crista. Essa parte inferior é chamado de vale. A distância entre duas cristas ou dois vales me dá justamente o tamanho, a distância dessa onda, que é o comprimento, que é o período em que ela completa um ciclo. Agora é uma observação que não tem no slide. Por exemplo, se você juntar uma crista e um vale, subida e descida, você também terá o lambda, que é o comprimento de onda. Então, são três maneiras para você identificar o comprimento de onda: a distância de duas cristas e a distância de dois vales. Ou então, você vai considerar uma subida e uma descida. Ok? Então, gente, eu trabalhei na aula de hoje os conceitos básicos de ondulatória, certo? Dê uma lida no capítulo, leia esse slide com bastante atenção, resolva as questões do formulário e na próxima aula nós iremos continuar o nosso estudo. Olha, então, pessoal, bons estudos a todos.